Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou gravar para vocês algumas dicas sobre ciências humanas. Vou abordar alguns exercícios envolvendo história e geografia. Espero contribuir de alguma forma com o estudo de vocês. Vamos lá aos exercícios. A primeira atividade aqui, na verdade, é para a gente poder discutir sobre esse contexto, que fala o seguinte: após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, com o lançamento das bombas atômicas norte-americanas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, o mundo começou a viver um período de muita tensão entre duas grandes nações. Explique esse contexto. Então, nós temos aí duas imagens, né? A bandeira dos Estados Unidos, os símbolos da União Soviética. Nós temos que lembrar que, ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo iniciou-se uma guerra chamada de Guerra Fria, uma guerra onde não houve conflito direto, não houve bombardeios, não houve nenhum conflito direto. Entretanto, o mundo ficou sob uma tensão muito grande, com medo que a qualquer momento esse conflito viesse a ocorrer efetivamente. A Guerra Fria ela foi uma guerra estreitamente ideológica, uma guerra onde os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, pregava para o mundo, para o resto do mundo, que a sua forma de governar, a sua forma de conduzir uma economia de um país era melhor. Da mesma forma, ocorria com a União Soviética. Então, esse conflito de ideias, houve uma corrida espacial, houve uma corrida chamada de corrida armamentista, onde tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética transmitiam uma imagem de que eles estavam com uma quantidade de armas muito grande armazenadas em seus territórios. Então, havia um conflito muito intenso nessa época, um conflito ideológico, armamentista, um conflito, uma corrida espacial, mas efetivamente não ocorreu guerras de fato. No ano de 69, no dia 20 de julho de 69, o norte-americano, né, os norte-americanos conseguiram chegar no solo lunar para poder. Na verdade, haviam várias pesquisas, tentativas de chegar no solo lunar, atingir o espaço, pesquisas de comunicação, satélite, enfim. Mas o fato de chegar na Lua era também uma maneira de mostrar para o mundo o seu poderio. Ou seja, nós conseguimos chegar no solo lunar, fincar a bandeira norte-americana lá. Então, assim, mostrava o poder para o resto do mundo. Os russos também, né, chegaram no espaço antes dos norte-americanos. Então houve essa corrida espacial. Então o mundo viveu sob uma tensão muito grande, uma luta de ideais capitalistas e ideais socialistas, a famosa Guerra Fria. Então fiquem com essa ideia na cabeça. Eu vou fazer mais exercícios para vocês. Eu tentei aqui, resumidamente, passar algumas dicas para vocês. A outra dica que eu quero passar é sobre um contexto que ocorreu durante a ditadura militar, que foi chamado milagre econômico. Ao final da década de 60, início da década de 70 no Brasil, o Brasil viveu um momento muito bom, entre aspas, um momento onde grandes obras ocorriam, uma economia estava bem, geração de empregos, muitas exportações, uma balança econômica favorável para o Brasil, e os militares estavam no comando. Então, para muitos economistas, para muitos estudiosos na época, era um milagre o que estava acontecendo com o Brasil. Uma situação boa, né, economicamente falando, grandes obras ocorrendo, só poderia ser um milagre. Mas sabe-se que foi devido a grandes empréstimos feitos pelos militares para poder desenvolver essas obras. Então, nesse período chamado milagre econômico brasileiro, o Brasil ganhou ainda a Copa do Mundo de 1970 e esse fato fez com que os militares transmitissem uma mensagem que o Brasil estava muito bem obrigado. E assim sendo, eles estamparam o slogan Brasil, ame-o ou deixe. Ou seja, se você não estiver satisfeito com o Brasil, deixe, porque aqui as coisas estão indo bem, a economia vai bem, grandes obras ocorrendo, nós ganhamos a Copa do Mundo, então as coisas estão bem. Caso você estiver
insatisfeito com o regime, vá embora, porque aqui as coisas estão muito bem, obrigado. Então, essa marca, esse slogan foi criado durante o governo dos militares. Mais precisamente, final da década de 60 e início da década de 70. Então, aí tem duas imagens, o Brasil ame ou deixo, ninguém mais segura este país. Então, os três primeiros militares, o Castelo Branco, Costa e Silva e o Emílio Garrastazu Médici, foram presidentes mais linha dura e promoveram essa marca, esse slogan durante o governo dos militares. O milagre econômico, então, portanto, foi uma expressão, uma colocação feita que só poderia ser um milagre mesmo, a situação boa que o Brasil vivia. Eu vou gravar outros vídeos e nós vamos ver que esse milagre, já no governo do Ernesto Geisel, que entrou em 74, e depois no governo do João Batista Figueiredo, veio a ruir essa situação de grandes obras ocorrendo, de uma economia estável, veio ruir. Então, a ideia aqui, nesse exercício, nessa atividade, era discutir um pouquinho sobre esse contexto do milagre econômico, desse slogan Brasil ao meu deixo, ninguém mais segura esse Brasil. A questão 3 fala o seguinte: no final dos anos 20, os grupos políticos que estavam descontentes com a hegemonia de São Paulo e Minas Gerais se aliaram a Getúlio Vargas. Após um movimento político conhecido como Revolução de 30, Vargas, representando esses grupos políticos, passou a dominar a cena política de nosso país, inaugurando o período que chamamos de Era Vargas. Esse momento recebeu esta denominação porque Getúlio Vargas ocupou o poder por 15 anos, até renunciar ao poder em 1945. E depois ainda voltou ao governo, desta vez eleito, por um breve período de 1951 até 54. A marca deixada por esse estadista é percebida até hoje no pensamento político, em que diversos aspectos da vida socioeconômica, em diversos aspectos da vida socioeconômica de nosso país. Então aqui eu tenho uma imagem, pessoal, é uma caricatura do Getúlio Vargas dando um chute, aparentemente em um coronel. Né? Nós temos que lembrar que o Brasil, desde 1889, com a proclamação da República, até o ano de 1930, nós vivemos um período chamado de República Velha, onde o poder federal ele era dividido, ele era controlado ou por Minas ou por São Paulo, a chamada República do Café com Leite, a famosa república onde os coronéis detinham o poder. No ano de 1929 para o ano de 1930, né, especificamente no ano de 1930, ocorreu uma chamada Revolução de 30, onde o Getúlio Vargas entra no comando, que é um gaúcho de São Borja, no Rio Grande do Sul, e ele retira essa era dos coronéis, né, tira esses governos agrários, latifundiários, governos que tinham como a terra a sua principal fonte de renda. Eram presidentes que acreditavam que o Brasil deveria ser um Brasil apenas agrário. O Getúlio Vargas entra e remolda essa ideia e começa a incentivar a indústria. Então, a entrada de Getúlio Vargas no Brasil em 1930 marca o fim da República Velha, marca o fim da era dos coronéis. Ok? Então, que grupo dominou a República Velha? O coronelismo, os coronéis, aquela luta, aquela alternância no poder entre Minas e São Paulo, onde São Paulo era predominante na produção de café e Minas no leite, a famosa República do Café com Leite. Para se manter no poder, esses líderes, esses governos, eles buscavam uma base eleitoral atrelada a coronéis, pessoas ligadas à terra, que tinham o total controle das pessoas daquela região, que, de certa forma, eram conduzidas ao processo eleitoral, o chamado voto de cabresto. A pessoa votava, mas de uma forma impositiva sobre um coronel impondo em quem
o lavrador deveria votar. Então, o Getúlio Vargas ele colocou fim nessa era da República do Café com Leite. Né? Então, ele pergunta que grupo dominou a Primeira República? Os coronéis. Né? O Getúlio Vargas ele coloca fim nessa era. A outra imagem aqui, pessoal, eu quero votar para presidente São Paulo, 25 de janeiro de 1984. Aparentemente é uma capa da revista Veja. Procure explicar o contexto envolvido nessa imagem aí. O contexto é o movimento chamado Diretas Já, um movimento que ocorreu final dos anos 83, anos de 84, onde a civilização, um grupo de artistas, políticos, promoveram inúmeros comícios, passeatas, reivindicando o retorno das eleições diretas para presidente. Tancredo Neves liderou esse movimento, foi um candidato que ganhou, né, nas eleições de forma indireta. Havia uma solicitação para que as eleições ocorressem de forma direta, mas ela ocorreu de forma indireta. Direta é uma forma onde o brasileiro vota, o brasileiro escolhe o seu representante. E uma eleição indireta é constituído um colégio eleitoral, né, um grupo de parlamentares que vai escolher o seu representante, o nosso representante. No caso da ditadura militar, que iniciou em 64 e foi até 85, as eleições ocorriam de forma indireta. No ano de 83 e 84, essa ditadura já estava desgastada, sem prestígio, e a população foi para as ruas reivindicando o retorno das eleições. Mas nós sabemos que no ano de 85 não ocorreu eleições de forma direta, foi indireta. Tancredo Neves foi eleito de forma indireta, veio a falecer e o José Sarney assumiu o seu vice. A eleição direta, efetivamente, só foi ocorrer no ano de 1989, onde ficou protagonistas desse evento político o Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Collor, ok? Então, esse contexto aí é o contexto das diretas já. Não esqueçam as diretas já. A outra questão, pessoal, vai falar sobre o Estado Novo do Getúlio Vargas. Em 1939, o Estado Novo criou um Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que estava encarregado de realizar a censura às ideias contrárias ao regime e difundir a propaganda política do governo. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, lançou mão de vários meios de comunicação para atingir o maior número de cidadãos com a ideologia do Estado Novo, visando mobilizar a sociedade em torno de seu programa político. Entre esses meios de comunicação e propaganda, podemos destacar um novo meio, que em especial permitiu às ideias estado-novistas atingirem as classes médias, urbanas e o operariado. Estamos nos referindo a qual meio de comunicação? Lembrando que o Estado Novo foi um período que o Getúlio Vargas esteve no comando da presidência do Brasil, iniciou-se no ano de 1937 e finalizou no ano de 1945. Durante esse período, Vargas governou de forma autoritária, ele foi um ditador. E nesse período ele criou o DIP, que era um departamento para poder controlar os meios de comunicação. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha a função de fiscalizar os meios de comunicação e, ao mesmo tempo, promover a imagem do líder, a imagem de Getúlio Vargas, como um líder que era bom para o Brasil, que fazia o Brasil crescer, que as coisas aconteciam. Entretanto, o lado negativo do governo era escondido pelo DIP, através de uma censura. E um meio de comunicação muito utilizado nessa época foi o rádio. Né? O rádio foi o principal meio de comunicação nessa época. Lembrando que a televisão iniciou-se no Brasil no ano de 1950. Então, antes de 50, o rádio era o protagonista dos meios de comunicação no Brasil. Pessoal, o próximo exercício eu tenho aí um climograma.
O que é um climograma? O climograma é um gráfico que expressa para a gente as temperaturas ao longo de um ano de uma determinada região e a quantidade de chuvas daquela região. A linha laranja são as temperaturas. E as linhas, as barras azuis, é a quantidade de chuva, é a precipitação. A análise e interpretação do climograma permite-nos afirmar que na cidade de São Paulo, então aqui é um climograma de São Paulo. Aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler um item, olhar no climograma se é verdade ou não. Os meses de inverno apresentam os menores índices de precipitação, ou seja, quais são os meses de inverno para nós aqui? Maio, junho, julho, né, os meses bem frios no Brasil. Especificamente em São Paulo, né, o gráfico de São Paulo. Então, em maio, junho, julho choveu pouco aqui. Pelo gráfico, sim, né, ó, junho choveu bem pouco, ó, olha para você ver, em torno de 50 milímetros. Julho também, agosto, bem pouquinho. Então, os meses de inverno apresentam os menores índices de precipitação. Precipitação é chuva, verdade. Os meses de verão apresentam as temperaturas mais baixas. O verão para nós, né, para a região de São Paulo, Minas, São Paulo, é janeiro, fevereiro, novembro, dezembro inicia o verão, né? Mas novembro está bem quente. Então, dezembro, janeiro, que são os meses de verão aqui, ó, choveu muito. Olha a altura que está a barrinha. Então, ele falou que os meses de verão apresentam as temperaturas mais baixas. Choveu muito e a temperatura é lá no alto, né? Temperatura muito elevada. Então, a letra B está errada. A letra C, os meses de janeiro são os meses mais secos do ano, né? Também não, ó, no mês de janeiro choveu, é o mês que mais choveu em São Paulo. Então a letra B está errada, a letra C está errada. A letra D, os meses de junho e julho apresentam as temperaturas mais altas. Aqui, pessoal, ó, no mês de junho e julho, as temperaturas, ó, ficaram muito baixas, né? Aqui, ó, essa pontinha laranja, ó, foi em torno de 16 graus, mais ou menos, a média. Então, as temperaturas são baixas no mês de junho e julho. Então, B, C, D estão errados. A letra E. Os meses mais chuvosos são também os meses com menores temperaturas. Ao contrário, os meses mais chuvosos são os meses com maiores temperaturas. Então, janeiro tem uma temperatura alta e muita quantidade de chuva. Então, o correto, pessoal, aqui da atividade sobre o climograma é a letra A. Os meses de inverno apresentam os menores índices de precipitação. Então, maio, junho, julho é bem frio e chove pouco, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer, né, o tempo que você ficou assistindo mais um vídeo aí. Espero ter contribuído de alguma forma para os estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.